eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para dormir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Sei que mesmo sem entender, você está no controle, então responda no seu coração. Me amarre pra desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade. Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar no teu amor. Senhor, o tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor. Que você sente por mim, eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, aguardar você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me assegurando que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem aqui na minha mão, coração fica amor. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só. Aperta minha alma, faz o coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, sozinho eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais para mentir. Sei que depender é como viver perigosamente só. Eu preciso acreditar e confiar em você.
Deus, nós temos um momento para compartilhar um pouco da palavra com você. Eu gostaria muito que você estivesse em oração. Nós temos enfrentado muitas dificuldades nesse tempo, mas Deus tem estado presente, Deus tem estado conosco, e eu sei que Ele vai estar operando grandemente nas nossas vidas. Eu gostaria que você, que já recebeu aí do seu livro e tem meditado conosco nesta palavra, que você possa usufruir bastante daquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Hoje a nossa meditação, o terceiro dia de reflexão no livro Uma Vida com Propósito, começa com uma pergunta dizendo: o que dirige a sua vida? Lá no livro de Eclesiastes tem um texto logo de base, por exemplo, para esta meditação, que diz assim: percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Eclesiastes 4:4. Existem várias razões que podem impulsionar a vida de muitas pessoas. O que faz, o que realmente vem dirigindo a sua vida, o que vem impulsionando você, a seguir vivendo. O homem, ele sem propósitos, é como um barco sem leme, uma vida sem rumo, uma pessoa que não tem, de certo modo, razão para existir. Thomas Carlyle disse esta frase em um dos seus livros: todo e qualquer indivíduo, amado, tem a sua vida dirigida por algo. Qual é a força que tem dirigido a sua vida? Nesse exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema, por uma pressão, por um prazo limitado, algo que está pressionando você, alguma coisa que faz você tomar decisões, tomar atitudes, resolver ir para alguns lugares ou permanecer em outros. Algumas coisas estão nos direcionando. E é importante nós determinarmos o que dirige nossa vida. Existem centenas de circunstâncias, valores, emoções que podem dirigir a nossa vida, podem dirigir a sua vida. E nós vamos estar, juntamente com o autor desse livro, comentando pelo menos cinco situações que nós consideramos assim como sendo as mais comuns que dirigem a nossa vida. A primeira delas é que muitos são dirigidos por uma coisa chamada culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha. Pessoas dirigidas por culpa são manipuladas por lembranças. Elas permitem que o seu passado controle o seu futuro. Somos produto, sim, querido, do nosso passado. Mas o passado não pode ter controle sobre o nosso futuro. Nós não podemos ser prisioneiros do passado. A palavra de Deus é muito clara quando diz que nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam e avançarmos para o alvo, avançarmos para o propósito. Nós temos um resultado daquilo que aconteceu no passado, que nos forjou, que nos trouxe experiências, que nos deu, muitas das vezes, força, porque nós somos gerados no deserto, nós somos gerados nas dificuldades, mas essas dificuldades não podem fazer com que a gente fique paralisado. As pessoas que ficam presas à culpa, as pessoas que ficam achando que não fizeram o que devia, que não alcançaram o objetivo que precisavam alcançar, elas precisam se lembrar de uma coisa: você tem que largar essa culpa, você precisa de algo muito importante, você precisa aprender a se perdoar. Quando você se perdoa, você cancela o efeito da culpa sobre você. A culpa trabalha na sua vida te auto-sabotando, não deixando você seguir em frente. Você anda, muitas das vezes, se omitindo, deixando de tomar posições porque você se sente controlado por causas lá atrás que você não conseguiu realizar. Mas eu quero dizer para você que você não deve permitir que a culpa continue dirigindo a sua vida. A segunda circunstância que é comum, que tem dirigido a vida de muitas pessoas, muitos estão sendo dirigidos pelo rancor e pela raiva. Eles
se apegam às mágoas sem jamais superá-las. Eles, em vez de aliviarem a sua dor através do perdão àqueles que os machucaram, eles revivem de contínuo na sua mente aquilo que lhes fez mal. Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Para seu próprio bem, aprenda que o passado, ele realmente deve ser afastado de você. Aprenda a deixar o passado no passado. A Bíblia diz, lá em Jó, capítulo 5, versículo 2, ficar desgostoso, amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Você precisa não apenas aprender a se perdoar, você tem que aprender a perdoar aqueles que te machucaram. Precisa se libertar desse ressentimento, dessa mágoa, e entender que o passado tem que ficar lá no passado. Você tem que avançar, você precisa olhar para frente, e você precisa seguir em frente. E você não pode permitir que as mágoas e o rancor fiquem limitando, fiquem direcionando os seus passos. Liberte-se, querido. O terceiro motivo que muitas pessoas têm deixado que sejam dirigidos, né, na sua vida, são aqueles que são dirigidos pelo medo. Muita gente foi aprisionado no medo, né, e está, muitas das vezes, andando debaixo de timidez. A Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de timidez. Quantas pessoas foram traumatizadas dentro até mesmo do seu lar? Quantas palavras nos aprisionaram? Eu quero dizer para você que a palavra poderosa de Deus tem sido liberada sobre a sua vida, e essa palavra, segundo aquilo que nós já fomos ministrados, ela não vai voltar vazia. Aquilo que Deus tem liberado a palavra sobre a sua vida, ela vai cumprir o propósito da sua vida. E essa palavra, ela vem começando com um decreto poderoso, que diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu quero que você se lembre que você só pode acreditar naquilo que vem da boca daquele que te criou. Você não pode se perceber como alguém que não tem propósito, ou que a sua vida não tem razão de existência, porque só quem pode dizer para o que você foi criado, para o que você foi formado, é aquele que te criou. Nós só podemos aprender quem somos e para que nós estamos aqui quando começamos a ouvir a voz de Deus. E o Senhor já declarou isso, quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta, ela quebra o jugo e a opressão sobre nós. A sua vida não pode ser dirigida por culpa. A Bíblia diz que aonde está o verdadeiro amor, não existe mais medo. Aonde tem medo, existe sempre um pensamento que vai ter um castigo sobre nós. Quem vive debaixo de medo sempre fica achando que vai haver uma consequência, alguma coisa vai fazer com que eu venha pagar por algum erro que eu tenha cometido. Mas aquele que conhece o Evangelho, aquele que conhece o amor de Deus, aquele que sabe que do amor de Deus nós jamais podemos ser separados por nenhuma circunstância, por nenhuma entidade, por nenhuma geografia. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando esse amor é verdadeiro, se o perfeito amor estiver operando na nossa vida, no nosso relacionamento para com Deus, não existe mais medo, não existe mais pressentimento de juízo ou de condenação, porque aqueles que estão em Cristo são novas criaturas e verdadeiramente não estão mais debaixo de jugo, não estão mais debaixo de nenhuma maldição. Livre-se, não permita que o medo seja aquele que vem administrando a sua vida e as suas decisões. O quarto ponto, o quarto motivo que também direciona a vida de muitas pessoas, se chama materialismo. Muitos estão sendo direcionados pelo materialismo, por uma sede de comprar, por uma sede de possuir bens, por uma sede de ser dono de muitas coisas. Eles acham que quanto mais eles possuírem, mais eles vão ser felizes, mais eles vão ser importantes, mais vão ser protegidos. E eu quero dizer para você, todos esses três pensamentos aí são falsos. Porque a riqueza, ela pode parecer que ela é muito forte, mas nós podemos perceber na história da humanidade, na Bíblia, naquilo que ela declara, aquelas riquezas incontáveis podem deixar de existir de repente, por variadas razões. Variadas
elas não podem produzir a paz que produz no nosso coração quando nós entendemos que estamos no centro da vontade de Deus, estamos vivendo o propósito para o qual nós fomos chamados, e nós não apenas estamos fazendo aquilo que Deus nos levantou para fazer, mas sendo fortalecidos no Senhor, porque com Ele nós vamos fazer todas as coisas, e por Ele nós vamos realizar proezas. Então isso sim nos dá paz. Jesus disse: a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Aquele que encontra verdadeiramente o seu propósito de existência e vive no centro da vontade de Deus, porque o meu propósito, o seu propósito é aquilo que Deus planejou para mim e para você. E quando você descobre isso, e você começa a viver isso, e quando isso, o propósito, direciona a sua vida, nada mais vai te abalar, nada mais vai te deixar frustrado, nada mais vai te deixar ansioso, porque você vai viver o melhor tempo da sua vida. O quinto motivo que direciona a vida de muitas pessoas, muita gente é direcionado a sua vida pela necessidade de aprovação dos outros. Tem pessoas que cresceram numa casa, que foram tão intimidados, que precisavam agradar pai, mãe, agradar a família, e ele se transformou num adulto que fica sempre limitado ou limitando a sua vida, tentando fazer alguma coisa que agrade as pessoas. Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Muita gente vive hoje tentando agradar a todo mundo, e isso é impossível. Por causa disso, muitas pessoas estão deixando de ir à frente, de viver aquilo que realmente tem potencial para viver. Você tem potencial, você é uma pessoa gerada por Deus para fazer algo tremendo a favor daquilo que é o projeto de Deus na vida de toda a humanidade, na vida de tudo aquilo que Ele criou. Eu quero que você entenda. E quando você tenta agradar as pessoas, você está deixando de viver aquilo que você deveria viver. Você está querendo assumir identidade de outras pessoas, aquilo que eles querem que você faça. Querido, você não foi chamado para fazer isso. As pessoas que realmente mudaram a história foram aquelas pessoas que foram verdadeiras, foram íntegras, foram exatamente aquilo que elas precisavam ser no tempo que deveriam ser. E elas se levantaram contra muitas situações e circunstâncias. Mas nada as impediu de viver e de ser aquilo que elas precisavam ser. Você conhece a história de Jesus e você sabe quantas coisas levantaram-se para que ele não cumprisse aquilo que ele deveria cumprir, para que ele não realizasse a obra que ele deveria realizar. Mas ele teve condição de, na cruz do Calvário, dar um brado de alegria por muita gente. Talvez não entenda isso, mas é muito bom entender uma coisa: quando você entende qual é o propósito da sua existência, você cumpre isso, você faz o que você realmente deveria fazer, você realmente atende às expectativas daquilo que você tem potencial para fazer, você vai ter condição de fazer, quem sabe, aquilo que Jesus bradou, porque ele deu um brado poderoso dizendo: Pai, está consumado aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Você não sabe que nível de realização pode estar na nossa vida quando a gente cumpre aquilo que é propósito da nossa existência. Quando a gente entende, diz assim: eu fiz a minha parte, eu cumpri, eu dei 100% de mim, e eu fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse, aquilo que o meu Criador preparou para que eu fizesse. Isso é interessante, quando a gente começa a entender as vantagens de ter a vida dirigida pelo propósito de Deus, pelo propósito da nossa existência. Existem 5 grandes vantagens que eu gostaria de colocar para você. Nós já estamos caminhando para o final dessa reflexão. A primeira vantagem é conhecer o propósito da nossa vida, faz com que ela tenha sentido. Nós fomos feitos para ser, queridos, importantes. Quando você se sente algo, digamos, de segunda, quando você se sente uma pessoa que precisa ficar tentando chamar a atenção das pessoas, você se sente mal, você fica se considerando desqualificado para muitas coisas. Você é colocado, mas quando você sabe que você recebeu uma tarefa da parte de Deus para fazer, que você faz parte de um plano mundial, de um plano da eternidade, vamos dizer assim, que você é essencial nesse plano, sem você, a sua parte vai ficar faltando,
você começa a entender que você é importante na história, você é importante onde você está, você é importante dentro da sua casa, você é importante dentro da sociedade, dentro da sua nação, dentro do seu município, você é importante. Quando você tem um propósito, quando você vive pelo propósito, você entende a sua importância. Quando a sua vida faz sentido, você pode suportar qualquer coisa. Quando você vive debaixo de um propósito, você pode enfrentar muitas coisas podem vir contra você, mas você vai parar e vai dizer, eu não vou desistir, porque todo o plano geral, depende da minha persistência, depende da minha chegada até o final. Eu tenho um lugar para atingir, eu tenho um alvo para atingir. E você consegue focar nisso, e você consegue avançar. Você não fica olhando para trás, mas você fica olhando para frente, para onde você tem que chegar. O viver de propósito dá sentido à nossa vida. Sem um significado, a nossa vida não teria relevância, nem tão pouco esperança. Houve uma experiência de um médico que trabalhava no setor de oncologia, e ele começou a identificar as pessoas que iriam conseguir vencer o câncer e iriam conseguir sair daquele quadro. E ele conseguiu fazer isso através de uma pergunta. Ele chegava para as pessoas que estavam enfrentando ali, dizia, você gostaria de me dizer uma verdade profunda? Ele perguntava assim, quantos anos você acha que você vai viver? Você acredita que você vai viver 100 anos? E todos aqueles diziam assim, eu acredito que eu vou viver 100 anos. Ele entendia que aquelas pessoas que tinham esperança de viver 100 anos iriam sair daquele lugar, iriam sair dali curados. E todos que tinham esperança saíram. Queridos, quando nós temos esperança, nós focamos. A esperança é uma força poderosa na nossa vida. Quando você entende que Deus te chamou para chegar a algum lugar, te deu um propósito para realizar, e ele disse, eu serei contigo. Como ele disse para Jeremias, eu te conheci no ventre da tua mãe e eu te elegi para ser profeta. Não tenha medo, eu te tomo pela tua mão e eu te ajudo. Quando você vive o chamado de Deus e vive a ajuda de Deus, a força de Deus está do seu lado. Quando Deus diz que você vai chegar lá, você vai chegar lá. Viver com um propósito, uma vida de esperança, é uma vida de alegria. Apesar das dificuldades, nós entendemos que Deus tem o melhor para nós. O segundo motivo que é vantajoso de ter uma vida de propósito é conhecer o propósito de Deus na nossa vida, simplifica a nossa vida. Sabe o que significa? Quando a gente não sabe qual é o nosso propósito, a gente vive assumindo o compromisso de fazer uma porção de coisa. Mas quando você sabe o que é que você precisa fazer e aonde você tem que chegar, você começa a colocar as coisas que você tem que decidir no lugar certo. Alguém diz para você assim, vamos ali fazer isso, você diz assim, não posso não, sabe por quê? Eu tenho um propósito para cumprir. Quando Deus deu um propósito na vida de Neemias, o Senhor disse para ele que ele tinha que reedificar Jerusalém. Sabe, as pessoas mandavam um chamado para ele, dizendo assim, vem cá conversar conosco. Ele disse, não vou não, eu tenho um propósito para realizar, eu tenho muita coisa para fazer, não tenho que ficar me distraindo com bobagem. Quando você souber o propósito da sua vida, você vai simplificar a sua vida, você vai deixar de fazer uma porção de coisas para focar naquilo que você precisa fazer. Você vai deixar de ficar perdendo tempo. Sabe quanto tempo a gente perde com internet? Quanto tempo a gente perde, por exemplo, com situações e palavras diversas que não nos acrescentam nada? Com filmes, com situações, digamos assim, artistas que não nos acrescentam nada, não acrescenta nada na sua vida para você chegar onde você precisa chegar. Você está jogando fora o tempo precioso da sua vida. Você precisa entender que quando você tiver um propósito, sua vida vai ser mais simples. Você vai ter menos tarefas durante o dia. Sabe por quê? Você vai fazer tudo aquilo que ajuda você a chegar no seu propósito. E tudo aquilo que não ajuda, você vai começar a botar de lado e dizer, não, isso aqui não tem a ver com aquilo que Deus mandou eu fazer. Eu sei o que Deus me chamou, o que Ele mandou eu fazer. E eu vou chegar lá. Eu vou atingir um lugar. Eu vou para onde o Senhor me levou. E isso é muito importante. Porque aqueles que estão perdidos sem saber para onde vai, querido, não tem condições nenhuma, né? Nem razão de vida, nem razão de existência.
você sabe que você tem para onde ir, quando você sabe que você tem um Deus que disse: eu é que sei os pensamentos que tem a seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro melhor, para te dar um futuro próspero, para te dar uma vida feliz. Deus já preparou o caminho para você, para aquilo que você deseja viver, um futuro melhor. E muitas das vezes a gente não está caminhando para lá, porque a gente está perdido sem ter um propósito. Lembre-se, é muito importante ter um propósito nas nossas vidas. Conhecer o propósito de Deus nos dá direção de vida. Direção. Existe uma coisa interessante em relação a essa situação de direção, porque nós temos visto os coaches comentando a falar a respeito de ter foco. O foco ele é relacionado a um efeito, por exemplo, a uma propriedade da luz, que quando ela é difusa, quando ela se espalha, ela não apresenta força. Mas se você passa a luz, digamos, por um pedaço de vidro, por uma lente, ela é focada. E quando ela se foca através daquela lente, ela incendeia, por exemplo, qualquer coisa. Uma madeira seca, ela incendeia papel, incendeia o mato. Quando um vidro está concentrando a luz difusa, ela é focada, ela se torna poderosa. Quero que você se lembre que se você tiver uma direção, um foco na sua vida, você vai se tornar poderoso. Sabe, esse mesmo foco num pedaço de vidro, se for colocado numa intensidade maior, por exemplo, ele vai virar um laser. E ele vai ter o poder de furar um aço. É a luz, a mesma luz. Mas ela difusa, ela sem direção, ela sem foco, ela não tem poder. Mas quando ela tem foco, ela se torna poderosa. Então, estou dizendo para você, querido, que vale a pena conhecer o propósito, vale a pena conhecer o direcionamento, a direção que você tem, aleluia, na sua vida. Se você quer que sua vida tenha impacto, tenha foco. Deixe de ser inconstante. Pare de tentar fazer de tudo. Faça menos coisas. Corte até mesmo as boas atividades que você fazia, somente para se sentir mais importante. Faça aquilo que você precisa fazer, o que é a direção, o propósito da sua vida. Conhecer o seu propósito estimula a sua vida. O estímulo é entusiasmo. Quando a gente se sente entusiasmado, você não sabe como isso pode produzir, né, subsídio, força, né, para que a gente continue a avançar, a crescer, a melhorar como ser humano a cada dia, como homem e mulher de Deus a cada dia nós podemos ser melhores, mas para isso precisamos de entusiasmo. E é muito importante dizer para você que não existe entusiasmo onde não existe a presença de Deus. A palavra entusiasmo significa tirar força de dentro, tirar força de Deus, o Deus que te deu esta vida, esse sopro de vida. É muito importante que você lembre que o propósito do seu coração, o foco na sua vida, na direção daquilo que você precisa levar ou chegar, vai produzir força poderosa em você. O quinto motivo que faz com que nós tenhamos, né, realmente alegria por viver o propósito, significa viver, né, para preparar algo que não seja apenas para o momento, para a nossa história, mas aqueles que vivem para cumprir o propósito estão gerando um legado para a eternidade. Viver para criar um legado apenas tendo um objetivo para esse tempo, querido, na Terra, é uma, digamos assim, uma mediocridade. A utilização mais sábia do nosso tempo é construir um legado eterno. Porque todas as coisas que nós fazemos aqui, se a gente bate um recorde hoje, daqui a algum tempo alguém vai bater esse recorde, vai quebrar o recorde. E aquele troféu que você tinha como sendo aquele que quebrou o recorde vai ser jogado no lixo, porque alguém vai substituir você. Tudo vai ser superado. Alguém vai superar sempre alguma meta. Mas quando você entender que você pode cumprir o propósito de Deus, você vai se sentir como todo o projeto de Deus que foi criado e que serve
uma ilustração do poder de Deus, da capacidade de Deus, da sabedoria de Deus. Você vai ser como uma força da própria natureza. Deus criou o vento. Se o vento não soubesse fazer aquilo que ele foi chamado para fazer, ele resolvesse fazer, por exemplo, o que faz a chuva, se ele só ficasse, né, se precipitando em chuva, ele deixaria de existir. Ele não seria essa força impetuosa, essa coisa linda que o vento é, e aqui na nossa região nós conhecemos e tanto amamos esse vento. Mas eu quero dizer que assim como Deus deu um propósito para o vento, deu um propósito para as montanhas, para os vegetais, para os animais, ele deu também um propósito para a sua existência. Você vai ser uma força impetuosa da natureza. As pessoas vão lembrar de você não só apenas como você quebrou superou algumas coisas, mas eles vão dizer assim, ela tinha uma força sobrenatural, ele tinha um impacto, ele impactava as vidas, ele transformava, ele empurrava, ele não simplesmente avançava, mas ele empurrava uma multidão. Você é alguém especial, é alguém que foi forjado por Deus de várias maneiras. A sua voz é especial, o seu corpo, os seus talentos, os seus dons são únicos, é um conjunto. Ninguém é igual a você. Tem gente que pode ser parecido, mas ninguém é igual. Somos diferentes, amados. Nem os gêmeos idênticos são iguais. Apesar da palavra idênticos, todo mundo que conhece sabe que eles são diferentes. Porque cada um nasceu para um propósito. E olhe para você como sendo uma força impetuosa de Deus na história. Se você cumprir o seu chamado, você vai marcar não apenas uma história que vai sendo suplantada, mas você vai ter uma marca para a eternidade. Porque vai chegar em que nós vamos chegar diante de Deus e Ele mesmo vai fazer com que a nossa vida passe diante de nós e diante de todos. E Ele vai fazer 2 perguntas, pelo menos, é o que nós podemos entender quando Ele vai procurar saber o que você fez no tempo que Ele te deu, na vida que Ele te deu. Ele vai dizer assim, o que você fez com aquilo que você recebeu através do meu Filho Jesus Cristo. O Senhor perdoou os nossos pecados, o Senhor se fez caminho, fez verdade e vida para nós. Ele foi exemplo para que nós pudéssemos avançar e cumprir o propósito. Se Ele disse, se eu venci o mundo, vocês vão vencer também. E Ele vai perguntar, o que você fez com tudo que você recebeu daquilo que meu Filho fez por você? Que resposta vamos dar? A resposta que temos para dar é quando nós entendemos o propósito e nós avançamos na direção do propósito. A segunda pergunta que ele vai fazer é o que você fez te dei, com a vida que eu te dei, com o tempo que eu te dei. Porque o tempo que nós recebemos, querido, é o mesmo tempo que todo mundo recebe. Muitas das vezes você olha para muitas pessoas que estão avançando, estão conquistando, estão sucesso, estão tendo na sua caminhada, e você às vezes fica olhando assim, mas eu não estou fazendo nada, não estou conquistando nada. Por quê? Porque aquele que já está avançando, ele já descobriu qual é o propósito da sua existência, está avançando, está no centro da vontade de Deus, e Deus está chamando você hoje para conhecer o propósito dele na sua vida e crer nesse propósito. Eu quero dizer para você que nós temos sido muito abençoados pela live do nosso apóstolo René Terra Nova, pela live também do nosso apóstolo. Eu quero dizer para você que nós temos está divulgando esse período com o nosso apóstolo, e em breve nós vamos estar divulgando, vai ser feito um fruto fiel com o apóstolo René e nas redes sociais, e nós vamos estar lá porque eu e você somos fruto fiéis do ministério do apóstolo René Terra Nova. Nossa igreja, nosso ministério está vinculado a esta unção poderosa que tem nos levado na frente, né, de muitas dificuldades, tem nos levado a viver experiências poderosas, transformação da nossa história e da nossa pátria. Nós vamos viver isso e temos vivido coisas tremendas. E ele liberou esses dias uma palavra poderosa que nos encheu de muita alegria, e ela está dentro daquilo que nós estamos conversando agora. Porque quando você conhece o seu chamado, você entende que você precisa ver isso com intensidade, como aqueles homens de fé, nossos pais na fé, na palavra de Deus,
de quais nós descendemos pela fé, porque pela fé nós somos filhos de Abraão, pela fé nós somos filhos de homens e heróis da fé. E a Bíblia diz que nós devemos imitar aqueles homens. E eu quero partilhar com você um pouco daquilo que o apóstolo René nos ministrou nessa última live. Eu quero dizer para você que para nós entendermos o propósito, entendermos o propósito, não existe razão apenas de você conhecer o que Deus quer de você. Você precisa se preparar para fazer aquilo que é mais importante: obedecer. Fazer exatamente isso que Deus estará revelando a você, estará colocando no seu caminho. Precisa se sujeitar a Ele. E quando nós desejamos obedecer a Deus, nós vamos atender ao chamado. Ele vai dizer: eu quero que você faça isso. Eu quero que você realmente entre nessa direção, que você saia de onde você está. Veja, o apóstolo nos ministrava dizendo que todo chamado, toda obediência, ela tem três verbos principais como base. O primeiro é deixar. Você, quando resolve assumir a direção de Deus, você tem que deixar o que você estava fazendo para começar a ter aquilo que Deus quer. Você tem que decidir deixar tudo para trás. Quando Abraão recebeu o chamado de Deus, Abraão decidiu deixar sua cidade, sua família, o conforto, e decidiu ir na direção que Deus o chamou. Veja bem, a decisão que às vezes Deus chama para você deixar para fazer o que Ele quer, e muita gente sai, deixa para trás, mas fica de alguma forma linkado com aquele passado. Fica pensando assim: se não der certo, eu volto para onde eu estava. Eu não sei se você lembra de Israel, quando começou a sentir as dificuldades na sua frente. Israel pensou logo assim: lá no Egito nós éramos melhores, tínhamos mais conforto. Muita gente está pensando em voltar para trás. Eu quero dizer para você uma coisa, né, que nós recebemos no nosso espírito, na nossa alma, aleluia, quando nós deixamos realmente para trás, nós deixamos, irmãos, para não voltar nunca mais para que nós estávamos. Porque eu descobri qual é o meu chamado. Se Deus me chamou para uma outra direção, eu não tenho mais, de forma nenhuma, projeto de voltar para onde eu estava. Se eu volto para onde eu estava, eu saio do propósito. Se eu volto para onde eu estava, eu perdi o propósito, eu perdi o significado da minha vida. Eu preciso entender. A primeira decisão é deixar. Deixa mesmo. Totalmente. E avança. O segundo verbo relacionado à obediência, quando você deixa, você tem que ir na direção. O verbo ir. E eu quero te dizer, quando a gente sai de onde Deus nos mandou sair e vamos na direção que Deus nos está levando, a primeira coisa que seria que você vai ter que ir e vai ter que passar pelo deserto. Antes de chegar na Terra Prometida, tem um deserto, querido. Antes de chegar na conclusão daquilo que Deus tem para você, tem dificuldades. Eu quero que você lembre disso. A palavra foi poderosa na minha vida, tem sido na minha vida e vai ser poderosa na sua vida. Não importa os obstáculos, as dificuldades que vão se levantar, continue avançando na direção que Deus te deu. Abraão, ele sempre erguia um altar ao Senhor quando ele chegava no lugar onde Deus determinava. Deus não disse aonde ele iria chegar. Deus disse: sai e vai nessa direção. E quando ele estava no lugar que Deus dava direção, ele fazia um altar. Eu quero dizer para você: celebre cada vez que você chega no lugar que Deus mandou você chegar. Celebre que você está indo na direção do coração de Deus. Mas eu estou no meio do deserto. Mas eu estou a caminho da minha terra prometida. E aquele que me tirou e começou a boa obra vai terminar. Continue avançando. Lembra do que nós falamos? Aquele que tem um propósito é aquele que tem foco no futuro. Eu me esqueço daquilo que ficou para trás e eu foco na frente. Porque é para lá que Deus está me levando. Deus levou a vida de Abraão em duas fases. Teve a fase do Abraão, teve a fase do Abraão. Abraão chegou a conquistar aquilo que Deus havia colocado no seu coração, aquilo que ele havia sonhado. Abraão chegou lá. E eu quero dizer para você que você também vai chegar lá. Você tem que continuar indo. Continue em frente, não pare. Você só vai estacionar quando a direção para continuar a direção, mas Deus sempre vai mover a direção e vai dizer: continue, vá em frente,
Não pare. A terceira palavra, ou a terceiro verbo relacionado à obediência, primeiro, é deixar ir. E o terceiro, permanecer. Precisa permanecer. A palavra de Deus diz que não podemos recuar, nós não podemos parar, nós precisamos permanecer avançando no propósito. Precisamos continuar avançando, porque a nossa frente não está na nossa retaguarda, ela está diante de você. Continue, permaneça. Tome a atitude de não parar. Tome a atitude de chegar aonde Deus determinou para você. Entenda, se você frente para aqueles que nos precederam, nossos pastores, nossos apóstolos, nossos pais na fé, você vai ver que eles tiveram dificuldades, eles abandonaram a posição anterior, entraram no deserto, mas eles chegaram no lugar onde Deus queria que eles chegassem. Eles chegaram na conquista, eles tiveram êxito, e você vai ter êxito, querido. Nós teremos êxito. Eu olho para a vida dos nossos pais na fé, olho para a vida dos nossos apóstolos, eu olho para a vida daqueles homens que iniciam com dificuldade a sua jornada, alcançaram êxito. E eu quero dizer para você que na nossa jornada, lá na frente, já tem uma bandeira de vitória dizendo, aleluia, você chegou no lugar, você chegou no êxito, e você já está sendo cheio, certamente, da unção do Espírito, sendo batizado pelo Senhor, para que nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós já somos vencedores porque já está em nós o Espírito de vida, o selo da redenção. Nós já temos a vitória do Senhor, nosso nome já está escrito no livro da vida, já nos foi antecipado tudo isso. Mas o melhor que eu posso dizer é que Deus está determinando uma jornada a nós. O gostoso vai ser que nós vamos oriar passo a passo e vamos poder chegar lá na frente, lá no nosso êxito, e poder dizer, aleluia, com alegria, até aqui me ajudou o Senhor, aleluia, bendito seja o nome do nosso Deus. Vamos celebrar, vamos nos alegrar no Senhor. Você pode imaginar a alegria do povo de Israel quando chegou do outro lado do Mar Vermelho. Ainda havia muito para conquistar, mas diz a palavra de Deus, eles viram os inimigos deles afundarem nas águas do mar. Eles puderam cantar, eles puderam celebrar, e nós vamos celebrar a cada passo, a cada jornada, a cada etapa da jornada, porque Deus é o mesmo e Ele vai continuar fazendo milagres no dia, fazendo milagres na nossa jornada. Mas é importante que você não deixe de ter essa decisão. Eu preciso conhecer o meu chamado, eu preciso conhecer o meu propósito. Viva isto. Decida hoje a mergulhar realmente nessa pesquisa. Decida hoje a continuar nesse estudo e a dizer, eu não sou qualquer pessoa, eu não nasci por acaso, eu sou o projeto de Deus, eu faço parte de um projeto grandioso, eu sou o principal nesse projeto, porque ninguém vai fazer o que eu fui gerado para fazer. Vou viver o meu chamado, eu vou viver uma vida com propósito. Que Deus te abençoe. Não vamos seguir muito mais a nossa palavra, mas espero que até aqui Deus tenha acrescentado na tua vida e tenha realmente colocado no seu coração o desejo de crescer em Deus, de aprender com Deus e de viver o melhor que Deus tem para você. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos o teu nome e te agradecemos por cada vida, por cada um que participaram, Senhor, conosco desse momento na tua palavra. E eu quero abençoá-los e dizer, ó Deus, que cada um deles vai viver o melhor, aleluia, da sua história ainda. Ó, que a tua palavra é os respaldos que nós necessitamos. A fidelidade do Senhor está conosco e nós podemos exaltar, podemos nos alegrar em dizer que nenhum dos planos, pensamentos do nosso Deus pode ser impedido. E eu sou um dos planos, eu sou um pensamento de Deus, e eu creio que eu viverei, aleluia,
provar o êxito e o propósito da minha experiência. Seja, Senhor, a tua bênção sobre todos, que a tua graça, a paz, que o teu repouso sobre todos, não só hoje, que a tua paz seja sobre Israel, sobre Jerusalém, todas as nações e em todos os lugares onde o nome do Senhor é honrado. Ali tem a bênção e a paz do Senhor hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém. Querido, fique conosco em todas as lives. Quero dizer aos nossos discípulos aqui em nossa cidade que nós estamos preparando uma estratégia para estarmos celebrando a nossa ceia. E nós vamos estar fazendo isso com daquilo que nos ministrado, daquilo que os mentores estão ensinando nós, e nós vamos estar compartilhando com você. Nós vamos ver fruto fiel na rede social, e nós somos fruto fiel do reino, fruto fiel do evangelho, fruto fiel de Cristo Jesus, e eu espero que você participe conosco na nosso apóstolo, nosso líder internacional, apóstolo René de Araújo Terra Nova. Vamos estar vamos marcar, a gente vai estar organizando tudo para estarmos juntos e para dizer, aleluia, eu sou fruto fiel. Deus te abençoe, graça e paz, Igreja do Avivamento. Deus te dê mais vida